Omelete Arcade. Bom, para quem não sabe, o Omelete Arcade foi um aplicativo criado para lives e criação de conteúdo pelo celular. Na época, ele era uma das alternativas mais populares para quem queria começar a fazer live sem precisar de computador. No Omelete Arcade você podia fazer live de qualquer jogo para celular, tipo Free Fire, Minecraft, PUBG e qualquer outro jogo para celular. Além disso, você também podia interagir com o chat da sua live. O Omelete Arcade não era só um aplicativo de fazer live, nele tinha sua própria comunidade, sistema de seguidores, grupos, eventos, moedas virtuais e várias ferramentas para os criadores. Bom, o aplicativo tinha muito potencial para dar certo, mas problemas foram aparecendo e alguma coisa começou a dar errado. Pouco antes de tudo chegar ao fim, os usuários receberam uma última mensagem da própria plataforma. É com o coração pesado que anunciamos notícias lamentáveis sobre o futuro do Omelete Arcade. Após uma análise cuidadosa da situação da empresa, tomamos a difícil decisão de prosseguir com o encerramento das nossas atividades. E o nosso último dia de operação será esta sexta-feira, 30 de junho de 2023. Mas o que aconteceu para o Omelete Arcade acabar? Bom, eu sou o Dumby e esse é o iceberg do Omelete Arcade. Antes de começar esse iceberg, peço que você se inscreva no canal e deixe um like, porque eu tô começando no YouTube e eu não sei muito bem o que isso vai dar, mas espero que dê certo. E agora, sem mais enrolação, vamos para iceberg. Uma das coisas que mais marcou o Omelete Arcade foi a comunidade. O aplicativo não era só para você fazer live, você podia seguir pessoas, entrar em grupos, conversar com os outros jogadores e encontrar a comunidade dos seus jogos favoritos. O Minecraft e o Free Fire eram um dos jogos mais transmitidos da plataforma, e isso ajudou a criar uma comunidade bem ativa dentro do aplicativo. Os Omelete Tokens eram uma moeda virtual usada dentro do aplicativo. Com ela, você podia enviar presentes para os criadores durante as lives e também para interagir com os outros usuários. Bom, basicamente, era uma forma de você apoiar o criador que você estava acompanhando e participar mais das lives. Além dos Omelete Tokens, também tinha o Omelete Plus, que era uma assinatura com alguns recursos extras dentro do aplicativo. Então, além das lives e da comunidade, o Omelete tinha seus próprios jeitos de ganhar dinheiro. O Omelete também foi uma porta de entrada para muitos criadores. Como dava para fazer live só pelo celular, até quem não tinha um computador dava para começar a criar um conteúdo legal. E com o tempo, criadores foram ganhando cada vez mais público e criando uma comunidade em volta deles. O Omelete acabou sendo o começo de muitos criadores que queriam entrar no mundo das lives. Bom, o Omelete não era perfeito, ele tinha sim os seus defeitos. Muita gente ficava reclamando de problemas na transmissão, falhas no áudio e até problemas de conexão. E querendo ou não, esses problemas acabavam atrapalhando bastante as lives. Isso era pior ainda, porque tinha muita gente que dependia do aplicativo para fazer live. E qualquer erro, qualquer falha ou até um bug podia acabar interrompendo e estragando a live da pessoa. Um dos problemas mais frequentes era o áudio desaparecendo. Às vezes durante a live, o áudio do jogo simplesmente sumia, mesmo estando funcionando normalmente no celular. Outro problema muito comum era a queda de FPS. Durante a live, o jogo podia começar a ficar travando ou perder bastante desempenho, que atrapalhava muito na gameplay. Mas um problema muito comum era as lives simplesmente desligar do nada. Você podia estar lá, fazendo sua live bem de boa no Minecraft, com um monte de gente acompanhando, e do nada, a live caía. Vamos entrando, gente, vamos... Ah, mano, não é possível. E isso era bem frustrante. Conforme o Omelete foi crescendo, também tinha muitos problemas em relação à moderação. A plataforma tinha muita live acontecendo ao mesmo tempo, então era muito difícil controlar tudo que os usuários estavam fazendo. E, com tanta gente usando o aplicativo, sempre podia aparecer alguém mal intencionado, fazendo coisas que não eram muito legais. E mesmo tendo várias regras dentro da plataforma, o pessoal nem sempre seguia. E sempre tinha alguém que tentava fazer alguma coisa que não podia, ou até encontrar alguma maneira de burlar essas regras. E quando isso acontecia, não era tão fácil perceber o que estava acontecendo. Às vezes, podia demorar um pouco, até alguém ver o que o pessoal estava fazendo e fazer alguma coisa a respeito. Isso acabava sendo um problema, porque quanto maior o Omelete ficava, mais difícil era manter tudo organizado. Ah, mas não era só colocar um bot para evitar esse tipo de coisa? Então, o Omelete usava bots para ajudar a identificar esse tipo de situação. Só que o bot não conseguia entender muitas coisas, principalmente quando precisava analisar o contexto do que estava acontecendo. Então precisava ter pessoas para analisar os casos e tomar alguma atitude. E dependendo do que a pessoa fazia, ela podia acabar sendo banida ou ter algum tipo de punição dentro da plataforma. E em casos mais sérios, dependendo da situação, isso podia acabar indo além das regras do Omelete e até envolver a justiça. O Omelete também precisava de alguma forma de ganhar dinheiro, porque manter o aplicativo não deve ser fácil. Uma das formas é através do Omelete Tokens e do Omelete Plus, que eu falei um pouco no começo do vídeo.
Os tokens podiam ser usados para enviar presente durante as lives, e esses presentes também podiam ser uma forma dos criadores ganharem dinheiro com o conteúdo que faziam. Então, quanto mais pessoas acompanhavam uma live e mandavam presentes, maior podia ser o retorno para aquele criador. E no final, tinha todo um sistema de monetização funcionando por trás das lives. Com o tempo, o Omelete começou a ter dificuldade para manter os usuários ativos. E com o tempo, os downloads começaram a cair, e cada vez menos pessoas voltavam a usar o aplicativo. E isso também acabava afetando as lives, porque com menos gente entrando, o aplicativo ficava cada vez menos movimentado. E aos poucos, aquele movimento que tinha antes começou a diminuir. E isso acabou sendo um dos problemas que o Omelete enfrentou antes de decidir encerrar o serviço. E mesmo com algumas tentativas de manter a plataforma funcionando, o Omelete acabou chegando ao fim. Então, chegou um momento que muita gente provavelmente não esperava. O Omelete anunciou que o serviço seria encerrado. A partir daí, os usuários tinham um prazo para aproveitar o aplicativo antes que ele deixasse de funcionar. E para quem conheceu o aplicativo como uma plataforma de lives, podia parecer só mais um fim de um aplicativo aleatório. Mas para quem usava o Omelete há bastante tempo, era o fim de uma plataforma que fez parte da rotina de muita gente, inclusive da minha. E depois de anos funcionando, o Omelete Arcade finalmente chegaria ao fim. Eu gostava muito de usar o Omelete Arcade na época que ele tava bombando, assim. Foi na pandemia que eu me lembro. Eu consegui fazer um amigo e a gente jogou muitos jogos no Roblox. Eu conheci ele no Roblox em um jogo... Bom, era um jogo de escape da Dory.exe, era um jogo aleatório. E eu falei, mano, não joga esse jogo, joga esse aqui, o Escape Kill the Killers. E, cara, eu me diverti muito com esse amigo. Foi uma boa amizade, só que a gente acabou se separando e eu não vi mais ele, mas ele foi um ótimo amigo. E, cara, eu realmente sinto falta dele. Eu queria poder bater um papo com ele de novo, mas eu acabei perdendo o contato dele e, cara, bem triste. Mas a gente se conheceu um aplicativo que agora morreu. Era incrível fazer live lá. Eu gostava muito de fazer live. Eu fazia live de Minecraft. Eu gostava muito de fazer live de Minecraft. Tipo, na maioria das vezes era só live de Minecraft. E eu jogava aquele parkour espiral, onde você tinha que subir em uma terra espiral. E, cara, era muito legal. Eu gostava muito de fazer live. Inclusive, eu não sei, mas minha voz era tão zoada, mas tão zoada, que parecia que eu tinha uma voz de menina. Aí eu tava fazendo live lá de boa, aí o cara chegou na minha live achando que eu era menina. E eu ri muito disso. E, cara, esse aplicativo me deu tantas memórias e era muito engraçado. Mas infelizmente, no dia 30 de junho de 2023, o Omelete Arcade encerrou oficialmente o serviço. E quando eu vi que aquilo ia acabar, que todas as lives que eu fiz, todas as lives que eu assisti, tantas amizades que eu tinha feito naquele aplicativo, não só eu, mas muitas pessoas, eu fiquei, caramba, velho, esse aplicativo vai me dar uma nostalgia enorme. E só de fazer esse iceberg já tá me dando uma nostalgia enorme, já consigo me lembrar de todos os momentos que eu passei rindo com meus amigos. E, cara, é bem triste, porque esse aplicativo tinha muito potencial, ele tinha tanta coisa pela frente, sei lá, acabar assim do nada é bem triste. Eu gostava muito de fazer live de Minecraft lá. Eu sei que Minecraft era um negócio que mais tinha, mas, cara, eu me sentia tipo o streamer mais famoso, alguma coisa assim. Que era a minha primeira vez streamando e tipo, eu ficava, caraca, velho, que legal, mano, eu tô streamando aqui, a live pra todo mundo, que da hora, mano, que da... Mas enfim, infelizmente, acabou. Depois que o Omelete foi encerrado, não foi só o aplicativo que desapareceu. Muita coisa que existia lá dentro também acabou ficando para trás. Lives antigas, perfis, comunidades e conteúdos que faziam parte da plataforma deixariam de estar disponíveis como antes. E depois que o Omelete acabou, não dava mais para acessar tudo como era antes. E no final, muita coisa que existia dentro do Omelete Arcade acabou desaparecendo junto com ele. E hoje, quando alguém procura pelo Omelete Arcade, encontra principalmente vídeos antigos, lembranças e pessoas falando sobre como era usar o aplicativo. Um aplicativo que já teve milhões de usuários acabou sendo encerrado e ficou praticamente como uma lembrança na internet. Não uma lembrança tão forte, mas ainda assim é uma lembrança. E talvez essa seja uma das partes mais estranhas desse iceberg, porque por mais que o Omelete tenha acabado, as pessoas que passaram por ele ainda têm lembranças de como ele era. E no fim, o Omelete Arcade não desapareceu completamente. Ele acabou virando parte da história de quem já passou por lá.
Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo e conhecido um pouco mais sobre a história do aplicativo. E se você já usou o Omelete Arcade, comenta aí como é que foi sua experiência ou alguma lembrança que você tem dele. Eu vou tentar ler todos os comentários. E se eu acabei esquecendo de colocar alguma coisa nesse iceberg, comenta aí também. Quem sabe eu não faço uma parte 2 desse iceberg, porque esse aqui até que tá bem curtinho. E se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante a trazer mais vídeos. Bom, é isso. O meu nome é Dumb e até o próximo vídeo.